Olá galera, meu nome é Gilvan, sou professor da Secretaria de Cultura de Barueri e hoje vamos voltar a fazer efeitos de luz e sombra, agora na prática. Olá galera, então vamos para mais uma dica aí de desenho, né? Então hoje eu vou falar mais a respeito da luz e sombra, né? Então os materiais que eu utilizo para fazer luz e sombra. Eu peguei e adiantei um pouco o desenho para não ficar muito longo, entendeu? Então eu vou estar explicando as maneiras que eu utilizo para fazer luz e sombra, né? Então é bem simples, né? Mas é questão de você treinar bastante, exercitar bastante. Então vamos lá o material, ó. Um pincel normal, só que ele é cortado, né? Vamos ver se dá para focalizar aqui. Ele é bem cortadinho, bem fininho. E ele é bem durinho aqui na ponta. Lápis. Um 6B e um 4B. E aqui tá com extensor, né? Para melhorar um pouco. Esfuminho, né? Ó, esfuminho. Uma borracha de caneta, né? Que é aquela que você aperta aqui, ela é bem mais fininha, né? O limpa-tipo, que é como se fosse uma borracha, mas ele é uma massinha, né? Então ele para ele te ajudar a limpar com mais facilidade, sem sujar o desenho, né? Porque com a borracha normal, conforme sai aquela sujeira, né? Então conforme você vai passar alguma coisa, acaba borrando o desenho. Então eu utilizo isso daqui. Então vamos lá que eu vou explicar basicamente o que eu faço, entendeu? Na parte de luz e sombra. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o lápis, o 6B, e vou começar a fazer luz e sombra aqui. Não se esqueçam que é importante vocês usarem um papel para que você possa pôr a mão em cima, porque se você pôr a mão no desenho, você vai acabar borrando, aí você acaba prejudicando o seu trabalho, entendeu? Então aqui é basicamente assim, ó. Eu vou trabalhar com o lápis aqui, ó. Eu vou fazer uns efeitos aqui para dar volume, né? Então esse trabalho é um trabalho bem tranquilo, hein? É bem fazer com bastante calma. Então não tenham pressa, entendeu? É um exercício também que você tem que estar fazendo constantemente, né? Para que você melhore cada vez mais, né? Entendeu? Então não é tão complicado. Então, ó, como é que eu vou puxando as linhas aqui, vou fazendo a luz e sombra aqui com mais efeito. E vou preenchendo, que é a parte do cabelo aqui dela aqui. Aí vocês podem. Aí agora eu vou vir puxando com esfuminho, aonde eu passei, ó. Dando uma espalhada. Então é um trabalho que você tem que fazer com bastante calma, sem ter pressa, né? Eu esfrego bem, ó, onde eu quero os volumes, então eu vou passando com mais tranquilidade. Onde eu quero eu vou passando. Agora eu venho de novo com o lápis e vou dando mais efeitos. É que nem eu falo, a questão de você fazer esse tipo de trabalho, ou qualquer outro que você faça, você tem que fazer com muita calma. Então não fique preocupado com o tempo. Então por isso que eu adiantei esse desenho, porque senão fica muito longo esse vídeo. Eu acho que a ideia mesmo é para que vocês tenham uma base como que é feito, entendeu? Então ele não é difícil. É questão de exercitar. Até eu mesmo, às vezes, eu tenho que estar exercitando, porque às vezes a gente se enferruja um pouquinho. Então é interessante vocês estar sempre desenhando um pouquinho. Então o fio é fio por fio, ó. Onde é mais escuro você vai escurecendo. Agora eu venho aqui. Agora eu vou utilizar o pincel. O pincel que eu acho que é legal, ele escurece bem aonde você quer que fique mais escuro, né?
Ó, ele vai te trazendo uns efeitos legais, né? Então, ó, você tem que brincar um pouco com essa coisa de luz e sombra, que é bacana, interessante. Vou passar um esfuminho aqui agora, que eu quero mais. Entendeu? Aí eu vou escurecendo com mais tranquilidade aqui, ó. Deu para dar uma olhada, entendido? Agora eu vou de novo com 6B, né? Dou mais umas forçadinhas aqui com o lápis. Aonde eu quero que fique mais escuro eu vou escurecendo mais, ó. Aqui você pode fazer com linhas também, ou você passar assim, ó. Mas eu acho que é interessante você fazer com as linhas, ó. Treinar bastante esse movimento, que ele vai te ajudar nisso. Ó. Eu tô usando um papel canson, um papelzinho um pouco melhor, porque o efeito fica melhor, o trabalho fica mais interessante, né? O acabamento fica melhor. Aí eu venho aqui de novo e vou trabalhando essa parte aqui, ó, entendeu? Não esqueçam do papel embaixo para que vocês não sujem o trabalho embaixo. Agora aqui no caso, eu tenho a borracha aqui, ó, que ela é bem fininha. Então o que acontece? Geralmente eu faço um cortezinho aqui de lado para que ela fique melhor, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar uma apagada alguns riscos que eu não quero. Então o legal dessa borracha é isso, ó, você pode fazer uns efeitos de luz, né? Aí ele suja um pouco, você dá uma limpadinha aqui, ó. Ela dá uns efeitinhos legais, ó. Aqueles riscos às vezes que tá meio que você não quer usar, quer eliminar eles, então ó, você começa a dar umas limpadas, você começa a ter. No caso do limpa-tipo também é vantajoso também, ó. Você faz um biquinho na ponta e você vem devagarzinho limpando, ó. Tira aqueles excessos, né? Que você tem o hábito de fazer, tá vendo? Aí o que acontece? Aqui, como eu já tinha feito uma parte, o trabalho é um pouco demorado, então você vai ter que fazer com bastante calma. Então o que acontece? Você vem aqui, ó. E vem trabalhando luz e sombra. Dando os efeitos legais, né? Aí vou puxar aqui. Principalmente aqui a parte de cima, que era um pouco mais fechada, eu vou dar uns efeitos aqui agora. Aí vou no limpa-tipo de novo. Escurecendo. Venho de novo com a borracha, se eu quiser dar mais uma limpada aqui, ó, para ficar um pouquinho mais claro. Tá vendo? Você vai dando os efeitos legais com a borrachinha. É onde você precisa fazer. Aqui eu tenho um pincel que de vez em eu passar a mão, eu passo com o pincel. Então eu dou uma limpada. Então eu vou aqui de novo, ó.
Porque às vezes você acelerar o vídeo, o que acontece? Fica muito rápido, né? Então acho que é legal você fazer umas partes primeiro para que vocês possam entender. E a ideia aqui não é exibicionista, né? Então é mais para que vocês tenham como vocês verem como é que funciona, né? Eu acho que isso a pessoa só aprende quando vê funcionando, né? A prática, né? Então falar é fácil, né? Agora, mas para você fazer ao vivo assim, tem algumas maneiras, né? Tem pessoas que fazem diferente, cada um faz de um jeito, né? Então eu faço dessa forma, entendeu? Para que fique mais fácil para que vocês possam entender, entendeu? Ó. E no efeito aqui, que nem no caso dos olhos, eu usei o 4B e o 6B. Então o que acontece? Conforme eu vou passando, eu vou esfumaçando, vou dando o efeito, né? Da luz e sombra. Aqui eu não coloquei os cílios ainda, mas eu vou colocar agora para vocês verem. Entendeu? É questão de ir fazendo, buscando a luz e sombra. No caso a boca aqui, ó, tá vendo? Ele demora um pouco, mas também fica um trabalho bem legal. Outra coisa que eu vou falar para vocês, é interessante que vocês tenham lápis, uns 2, 3 lápis apontados, né? Porque já fica para que você não perca a maneira que você está usando, né? Então aqui, ó, eu vou puxando. E aqui eu puxo ao contrário. Dá mais uma escurecida nesse olho. Enquanto é feito de reflexo de olho, cada um tem um jeito, cada um desenvolve de um jeito, né? Então, para ficar mais fácil. Aí eu vou reforçando aqui, ó. Então eu vou buscando sempre, e sempre eu começo desse lado aqui, né? Por quê? Porque aí eu evito de ficar pondo a mão em cima do desenho. Entendeu? Aqui no caso da boca também, ó. Outra maneira de você buscar as luzes e sombras. Eu não sei se eu tinha falado com vocês a respeito do esfuminho, né? Então esse aqui é um esfuminho pequeno, né? Então ele usa em partes menores, né? Então ele ajuda bastante, ó, você fazer uns efeitos legais. Porque você busca um pouquinho mais de realismo no desenho, né? Então o outro desenho que eu tinha feito de construção, o que foi interessante? É ver como que a maneira que é feito o desenho. Depois que você tem uma habilidade para você já fazer o desenho, então fica mais fácil, né? Então, e aqui já é uma outra maneira, né, de fazer esse desenho. Então, o que acontece? Eu vou fazendo ele devagar, né? Puxando linhas, ó. Outra coisa aqui, ó. Quando vocês forem fazer, vocês marquem mais ou menos onde que é o tamanho. E depois vocês vêm fazendo isso, ó. Ele tem um certo movimento aqui, ó. Ele vai inclinando, então são sempre traços fininhos, ó. Então fica bem interessante. Aqui escurece um pouquinho. Aqui já fiz uma boa parte, né? Certo? E eu vou concluindo o desenho, depois no final eu mostro pra vocês, ok, galera? Valeu! Oficinas de arte, venha fazer parte.